sua vida, você pode dizer amém? Estenda as mãos na direção de quem estiver perto de você e diga: Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Aleluia. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 30. Salmo de número 30. Vamos fazer uma leitura conjunta, a uma só voz. Quem encontrou, diga amém. Vamos juntos então? Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Senhor da sepultura, fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome. Porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu disse na minha prosperidade: jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo com medo. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás do meu sangue quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em dança alegre. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Uma coisa que fica clara no Salmo é que ele tinha confiança em Deus a ponto de clamar. A gente vê durante todo o Salmo o salmista clamando a Deus: ouve-me, Senhor, tem misericórdia de mim, que o meu corpo não desça à sepultura. Agora, em nenhum momento a gente vê no Salmo o salmista dizendo que ele foi respondido no seu clamor. Você não vê aqui ele dizendo: olha, eu clamei a Deus e ele me respondeu. Não, muito pelo contrário, ele declara a sua confiança, ele clama a Deus, ele diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Mas mesmo sem ter resposta, ele conclui o Salmo afirmando que ele crê que Deus está cuidando dele. Quando ele diz que o Senhor vai transformar o pranto em dança alegre, quando ele diz que o Senhor vai tirar o pano de saco e cingi-lo de alegria, que o espírito dele cante louvores e que ele vai dar graças a Deus para sempre. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei quais são as lutas e as dificuldades que você tem enfrentado. Mas esta casa é uma casa de oração. Este lugar é um lugar onde você tem liberdade para orar, para apresentar a Deus o seu clamor. E ao fazer isso, creia que Deus está ouvindo a sua oração. Creia que a sua oração neste lugar não é em vão. Creia que o seu clamor, ele ultrapassa o teto deste templo e chega ao trono de Deus.
e creia que Ele pode mudar aquilo que está acontecendo na tua vida. Ele tem poder para isso. O salmista estava expressando a sua confiança nisso. E nós temos sido lembrados, o Espírito Santo tem nos guiado a sermos um povo que vive pela fé. A fé marca o caminho da igreja. A igreja vive pela fé. Nós temos falado aos domingos pela manhã sobre como a fé é importante na vida cristã, como a fé é importante para que Deus se manifeste no meio do seu povo. Então, coloque o que você está vivendo nesses últimos dias, coloque nas mãos de Deus. Quero convidar você agora a colocar sua Bíblia no banco, a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós queremos expressar a nossa confiança em Ti nessa noite. Queremos pedir ao Pai que o Teu Espírito Santo venha agir em nosso meio neste lugar. Que a Tua presença, ó Pai, esteja tocando cada vida, cada coração neste momento. Que o Senhor possa nos abençoar nesta hora, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo possa transformar o pranto em danças alegres. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa abençoar o Teu povo para que essa tristeza, esta luta que o Teu povo tem enfrentado, seja transformada em vitória, ó Deus. Ó Senhor, ao entrarmos por essas portas, entramos com temor no coração, pois sabemos que estamos entrando na Tua casa. Ao entrarmos por essas portas, Senhor, entramos com fé, pois sabemos que estamos entrando no local da Tua habitação, Pai. Lugar onde o Senhor escolheu manifestar o Teu nome. Por isso, Senhor, abençoa as vidas que aqui chegaram. Abençoa aquelas que estão a caminho da Tua casa, Senhor. Abençoa aquelas que não puderam vir nessa noite, Pai. Abençoa aqueles que serão alcançados pelo canal do YouTube, Senhor. Que vidas sejam abençoadas através da Tua presença e através da Tua palavra, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. E que toda a igreja do Senhor diga amém. Vamos louvar o Senhor. Vai jogar nas 11 hoje? Tainá vai ministrar o louvor para a gente. Deus abençoe. Amém. Espera aí, só um minutinho, calma aí. Amém. Glória a Deus. Vamos começar declarando que os reinos se abalam, os povos se curvam, porque todos declaram que só o Senhor é Deus. Só o nosso Senhor é Deus. Opa. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua
te adora. Do início. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, Para dizer que tu és o rei. para dizer que tu és o rei. Dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno. Amor e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Te adora. Glória a Deus. Aleluia. Seja exaltado, Senhor. Glória a Deus. O próximo louvor diz que eu achei o amor que não me deixa só, eu achei a alegria que é maior, descanso para o meu coração e alívio e libertação. Sabe, essa manhã eu estava lendo o livro de Daniel, e uma coisa que me chamou muita atenção é que hoje ele foi jogado na cova dos leões. Mas, ao saber do decreto que lançaria na cova dos leões qualquer um que adorasse a outro Deus que não fosse o rei, ele não se abalou. Ele confiou. Ele não chegou nem a titubear. Ele continuou fazendo a mesma coisa. E nós vamos cantar que nós confiamos no Senhor. Que nosso coração realmente confie nele. Vamos lá. Achei o amor que
confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti. Glória a Deus. Aleluia.
Obrigada, Senhor. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Aleluia. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre a ele a glória, a ele a Deseja paz para o irmão que está do seu lado. Diga a ele que
de Deus, a Deus pertence toda a honra, toda a glória, todo o poder. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Glória a Deus. Amém. Queridos, alguns anúncios que nós precisamos fazer. Contamos com a colaboração de toda a igreja com relação à campanha do quilo. Nós estamos com os nossos estoques baixos, então, se você puder nos ajudar quando você for ao supermercado, lembre-se da campanha do quilo. Traga a sua doação quando você vier para a igreja. Você pode trazer também durante a semana. Nós temos funcionários aqui para receber de segunda a sexta-feira. O importante é que você continue participando, né? Todos têm participado intensamente e eu glorifico a Deus por isso. Glorifico a Deus porque você tem sido fiel durante esse momento tão difícil de pandemia que nós temos vivido. E famílias inteiras estão dependendo dessa ajuda. Então, não se esqueça, acrescente as suas compras, pelo menos 1 quilo de um alimento não perecível, e com isso você já vai estar ajudando pessoas que estão passando por esse momento de necessidade na igreja, tá bom? Essa arte com os itens que nós precisamos, ela está nas nossas redes sociais, você vai conseguir acessá-la facilmente no nosso Instagram, no nosso Facebook, só procurar lá INV Taquara. Você vai acessar, você vai conseguir ter acesso a essa lista de material que nós estamos precisando. Toda terça-feira nós temos um culto de oração e intercessão aqui na igreja. Então você é nosso convidado, venha orar, venha interceder, venha se juntar a este grupo de intercessores da igreja. E estamos meditando sobre as disciplinas espirituais, que você esteja presente toda terça-feira às 7h30. É um culto aberto para toda a igreja. Bom, a gente sabe que às vezes nem todos podem estar presentes, mas eu incentivo você a fazer um esforço para estar conosco aqui em oração. E todos os pedidos de oração nós estamos centralizando através do WhatsApp, e temos uma lista que é atualizada constantemente e tem sido alvo das orações, das intercessões da igreja, tá bom? Então, faça planos para estar presente na próxima terça-feira, às 7h30. Nosso bazar está funcionando após os cultos, então se você tiver o interesse em comprar alguma coisa, em adquirir alguma coisa, saiba que com isso você vai estar ajudando a igreja também. Se você trouxer alguma doação para ser colocada no bazar, eu só quero lembrar para que você não coloque lá direto, que você entregue ao Paulinho e ele vai estar repassando para nós, porque é necessário fazer uma triagem, colocar preço, tá? Se você colocar direto lá, a gente não vai saber e as pessoas vão chegar para comprar, não tem preço, não está etiquetado, tá bom? Então a gente pede essa gentileza, tá bom? Quero lembrar as irmãs que amanhã teremos encontro feminino às 9h30. Então todas as irmãs estão convidadas a participar. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção, um trabalho que tem abençoado a vida de muitas irmãs. E amanhã esse encontro vai ser também muito especial, como tem sido todos os outros. Então, eu deixo aqui o convite para todas as irmãs e eu quero incentivar você a trazer uma convidada. Talvez, às vezes a gente convida a pessoa para vir no culto, a pessoa fica meio resistente, né? Mas talvez se você convidar uma parente sua, uma vizinha, né? Se você falar, olha, tem um encontro feminino amanhã na igreja, um encontro só de mulheres, então talvez a pessoa deixe essa resistência um pouco de lado e venha. Então convide alguém para vir amanhã participar do encontro feminino, que vai começar às 9h30. Falando em encontro feminino, nós vamos ter
o Maio Mulher, um evento que é realizado pela igreja de Botafogo, né? Eu até falei que já existe há 14 anos, mas são 15 anos que já existe esse trabalho. E esse ano vai ser um pouquinho diferente, porque o encontro do Maio Mulher sempre é realizado no feriado de 1º de maio, só que 1º de maio, se eu não me engano, vai cair num domingo. Então eles vão realizar o encontro no dia 7 de maio. E diferente dos outros encontros, esse encontro vai ser pela manhã, às 10 horas da manhã. Não é isso? 10 horas, né? 10 horas da manhã. Agora, para que você possa participar do Maio Mulher, nós precisamos que você dê o seu nome à minha esposa, porque há uma quantidade limitada de vagas, porque não é só a igreja de Botafogo, nem a igreja da Taquara, mas muitas outras igrejas participam desse evento, e a irmã Vera está pedindo de cada igreja mais ou menos uma ideia de quantas mulheres estão interessadas em participar do Maio Mulher. Então, se você tem interesse em participar deste evento em Botafogo, no dia 7 de maio, estou repetindo, às 10 horas da manhã, procure a minha esposa, dê o seu nome para ela então possa passar para a igreja de Botafogo a quantidade de mulheres que estão interessadas. E nós continuamos com as inscrições abertas, né, para o projeto que nós apresentamos domingo. A irmã Ani e a irmã Adelaide, né, apresentaram o projeto no domingo, aulas de português e inglês instrumental. Então, se você tem interesse em participar, você pode enviar uma mensagem para o WhatsApp da igreja, 3392-7370, e a gente vai responder a você, tirar suas dúvidas e passar para você o que é necessário para se inscrever. As aulas vão começar no dia 29, né, já terça-feira da semana que vem, então vai ser a aula inaugural. Então fique atento, porque se você ainda não se inscreveu, não deixe de mandar o WhatsApp para o telefone da igreja, e assim a gente vai confirmar a sua inscrição. E por último, a partir do mês de abril, nós vamos abrir nova classe de batismo. Então, se você não é batizado nas águas, envie uma mensagem para o WhatsApp da igreja, para fazer sua inscrição. Nós vamos abrir uma nova classe de batismo a partir do mês de abril. Ainda estamos vendo o dia em que vamos começar as aulas, mas já podemos receber a sua inscrição. Pastor, por que eu preciso ser batizado? Inclusive, essa é uma pergunta que será respondida nas aulas, mas só para adiantar, Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo. Então, se é uma ordem do próprio Jesus Cristo, nós temos que então obedecê-la. Posso ouvir um amém? Então, se você já creu em Jesus, se você já confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas ainda não passou pelas águas batismais, complete essa ordem. Com isso, basta que você encaminhe uma mensagem de WhatsApp para o número da igreja e a gente então vai fazer a sua inscrição para a classe de batismo. Posso ouvir um amém? Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Você não precisa sair do seu lugar, não vou pedir para você ficar em pé, só preciso que você levante sua mão. Se houver alguém nos visitando hoje pela primeira vez. Não? Ok. Então, obrigado às irmãs. Vamos passar para o nosso momento de oração. Nós continuamos orando pelo Yuri Campos, um bebezinho de 5 meses de idade, que tão cedo já teve que fazer uma cirurgia no coração. Os médicos estão acompanhando, ele está tendo uma melhora, mas o problema maior dele é que ele corre o risco de trombose, né, de ter um coágulo no corpo. Enfim, os médicos estão monitorando a situação dele e nós estamos orando pelo Yuri, né, já há uns 2 meses pelo menos. Vamos continuar orando, pedindo ao Senhor que possa curá-lo, possa restaurá-lo em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém. Orando pela Lira Dalva, pela sua recuperação. Graças a Deus ela já fez a cirurgia, né, está se recuperando. Nosso irmão Gersino também já fez a cirurgia, está em recuperação. Patrícia Queiroz também já operou, né, já foi para casa, já está em casa.
já está se recuperando para a glória de Deus. Hoje eu recebi notícias sobre o Cauê, aquele adolescente de 12 anos que nós estamos orando. Inclusive a irmã que está acompanhando a família mandou até uma foto dele no hospital. Graças a Deus ele saiu da UTI, né, e conseguiu tomar o primeiro banho, e até já tentou comer sozinho, ainda não conseguiu, mas já está tendo sinais de evolução para a glória de Deus. Então continue orando por ele, né, um momento difícil que a família está passando, mas graças a Deus, pela foto, ele está bem. Eu fiquei muito feliz de receber essa notícia e poder compartilhar com a igreja, né? Orando também pela sobrinha da Michele, graças a Deus também passou pela cirurgia, está bem, está se recuperando, né? Até mandou um vídeo agradecendo a igreja. Nós estamos orando também pela senhora Maria Dias, 93 anos, que está com dores musculares no ombro e no pescoço. Enfim, irmãos, nós temos pessoas que estão precisando de oração. E nesse momento de oração, eu quero convidar você a dobrar os seus joelhos, a fechar os seus olhos. Eu vou desligar o microfone e você vai ter tempo de apresentar o seu pedido a Deus. E depois nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Faça isso, apresente o seu pedido de oração ao Senhor. Pai amado, Pai querido, entregamos os nossos pedidos de oração em Tuas mãos. Pedimos que o Senhor possa ouvir o nosso clamor nessa noite, que o Senhor esteja atento, ó Pai, a toda oração que é feita neste lugar. Oramos, Senhor, porque cremos no Teu nome, cremos no Teu poder e na Tua autoridade. Entregamos, Senhor, a Ti as nossas súplicas e as nossas petições. Sabemos que Tu és o Deus do impossível, Pai. Opera nessa noite na vida de cada irmão, de cada irmã que está, Senhor, prostrada aos Teus pés, clamando, Senhor, por um milagre nessa noite. Que a Tua resposta, ó Pai, venha de forma graciosa e misericordiosa, ó Pai. Que possamos ser renovados nessa noite, ó Deus.
ninguém saia daqui, ó Pai, da mesma maneira que aqui chegou. Que todos sejamos tocados pelo Teu Espírito, pela Tua presença entre nós, ó Pai. Senhor, nos abençoa, ó Pai, pois sabemos que em Ti está o querer e o realizar, ó Deus. Que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja engrandecido, ó Pai, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que a igreja do Senhor diga amém. Você pode sentar. Chegou a hora de nós apresentarmos ao Senhor com alegria em nossos corações os nossos dízimos e ofertas, momento que faz parte do nosso culto a Deus, momento onde o Senhor permite que nós possamos abençoar a sua igreja, tendo em vista o quanto nós somos abençoados por Ele. É momento também de retribuirmos com gratidão em nossos corações. Então, as irmãs estarão passando com os envelopes. Se você desejar participar, dizimando ou ofertando, basta que você levante sua mão e as irmãs vão chegar até você. Você pode pegar o envelope. Também há pessoas que preferem utilizar o cartão, então os diáconos e os ministros estão posicionados com as maquininhas, ou muitos estão preferindo fazer transferência via Pix. Essa arte também está nas nossas redes sociais, com as contas e as chaves. Que Deus abençoe a sua fidelidade, que Deus abençoe a sua generosidade, em nome de Jesus. Amém? Enquanto nós passamos as salvas, vamos louvar o nome do Senhor. Glória e poder pertencem ao 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 Senhor. E ações de graça, ficar de pé, estenda as suas mãos para cá, vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Jesus, pelos dízimos e ofertas trazidos ao Teu altar. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito a cada um de nós. Obrigado pela Tua provisão, Senhor. Continua abençoando o Teu povo, com toda sorte de bênçãos, ó Deus, com o pão de cada dia, Senhor. Nós colocamos tudo em Tuas mãos. Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória e poder. glória e poder pertencem ao Senhor. 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 E ações de graça, soberania, louvor e honra pelos séculos. Amém. E ações de graça, soberania, louvor e honra pelos séculos. Glória e poder. Vamos continuar. Glória e poder pertencem ao Senhor. Glória e poder
glória e poder pertencem ao Senhor, e ações de graça, soberania, louvor e honra pelos séculos. Amém. E ações de graça, soberania, louvor e honra, e ações de graça, e ações de graça, soberania, louvor e honra pelos séculos. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua bênção derramada sobre nós. Teu Espírito, Senhor, tenha liberdade em nosso meio nessa noite. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém. Você pode sentar. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 13, versículo 19. Estamos estudando o livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 13, versículos 19, 20 e 21. Amém? A palavra do Senhor diz assim: o desejo que se cumpre agrada a alma, mas os tolos detestam afastar-se do mal. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. A desgraça persegue os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem. O Senhor nos abençoa através da tua palavra. Que o teu Espírito Santo fale conosco nessa noite, ó Pai, em o nome de Jesus. Que toda a igreja do Senhor diga amém. Eu gosto sempre de citar a fonte. Nós estamos estudando o livro de Provérbios. Eu tenho usado o livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, que é o comentário expositivo do livro de Provérbios. Eu gosto sempre de mencionar a fonte da onde nós estamos bebendo. Queridos, no versículo 19, Salomão fala sobre desejos cumpridos, ou o desejo que se cumpre agrada a alma. Todos nós temos desejos, sim ou não? Que também poderíamos chamar de sonhos. A pessoa que não sonha, ela não tem objetivos. Todos nós temos sonhos, temos desejos em nossos corações que gostaríamos de realizar, sim ou não? E não há nada de errado com isso. Salomão está aqui afirmando isso. O desejo que se cumpre, ele faz o quê? Está escrito aí no versículo 19. O desejo que se cumpre agrada a alma. É bom. É agradável ver um sonho, um desejo se cumprindo em nossas vidas. Quem não sonha já não quer mais viver. Se há uma coisa que nós não podemos perder em nossas vidas, são os sonhos. Não podemos desistir. Ah, pastor, mas e se o meu sonho não for o desejo de Deus? Bom, se não for o desejo de Deus para a sua vida, ele não vai se realizar. Agora, isso não impede de que a gente sonhe. Posso ouvir um amém? Não há nada de errado em sonhar. Há pessoas que sonham em ter coisas, há pessoas que sonham em viajar, há pessoas que sonham em ser milionárias. Não há nada de errado em sonhar. O que vai acontecer é que, se for da vontade de Deus, seus sonhos se cumprirão. Agora, se não forem, obviamente,
o Senhor não vai deixar com que eles se concretizem. Porque às vezes nós queremos coisas que para nós são boas, mas Deus sabe que se nós alcançarmos aquele objetivo, não será boa para nós. Por exemplo, só para dar um exemplo bem simples, há pessoas que não sabem lidar com dinheiro. Há pessoas que não têm uma relação boa com o dinheiro. E talvez, se Deus desse muito dinheiro a essa pessoa se perderia. Então, Deus sabe do que nós precisamos. Deus sabe quais são os sonhos e os desejos que estão no nosso coração. Posso ouvir um amém? E Ele vai cumprir ou permitir que eles aconteçam de acordo com a sua vontade. Agora, o que nós não podemos perder de vista é esse desejo de sonhar. Se você enterrar os seus sonhos, você está enterrando a sua própria vida, você está enterrando a sua alegria, a sua alma perde a alegria. Então, meus irmãos, não desista de sonhar, não desista de colocar os seus sonhos na mão de Deus, porque, na verdade, muitas vezes nós sonhamos, mas não entregamos os nossos sonhos na mão de Deus, sim ou não? Precisamos colocar nas mãos de Deus. Precisamos aprender a compartilhar com Deus o desejo que há no nosso coração. Pastor, mas Deus não conhece todas as coisas? Deus não sabe o que está no meu coração? Claro que Ele sabe. Então, por que eu tenho que falar com Ele? Porque quando você fala para Ele o que você sonha, o que você deseja, em outras palavras você está dizendo: eu coloco esse sonho em tuas mãos, pois eu sei que o Senhor fará o que é melhor para mim. O sonho que você entrega a Deus, você está dizendo para Ele: eu confio na tua vontade. O sonho que você guarda para si mesmo, você está lutando por conta própria. Então, ao mesmo tempo que nós não devemos matar os nossos sonhos, nós precisamos entregá-los nas mãos de Deus, porque haverão muitos que tentarão nos parar. Deixe-me ir para um exemplo bíblico, para que isso fique um pouco mais claro, senão eu vou ficar falando, e a gente não chega a lugar nenhum. E esta mensagem eu escrevi ela antes da estreia da novela dessa semana, então essa semana passou a história de Ana. Não sei se alguém está vendo aí essa novela que estreou na Record, mas isso aqui eu escrevi antes da novela, só para que, o pastor está vendo, estou vendo a novela sim, mas isso eu tinha escrito antes. E foi interessante que eu estava esses dias revendo o que eu já tinha colocado aqui no esboço, e foi bom que foi alimentando o que Deus havia colocado em meu coração. Vamos pegar a história de Ana, mulher de Eucana. Se você já leu na Bíblia, você sabe que Ana era uma mulher virtuosa, que casou com um homem bom, um homem de Deus, né? Eucana era um homem que todo ano ele fazia questão de ir até o templo e até o tabernáculo, ainda não existia o templo, ele ia ao tabernáculo sacrificar ao Senhor. E pelo fato de Ana não ter tido filhos, o que aconteceu? Pela lei judaica, Eucana poderia se casar de novo, Eucana poderia contrair um segundo casamento para que ele tivesse filhos. E então isso acontece. Eucana se casa com uma mulher chamada Penina, que começa a ter um filho atrás do outro. E aí a história bíblica nos mostra Ana, uma mulher a quem Eucana amava, mas que não tinha filhos. E Penina, uma mulher a quem Eucana talvez não amasse com a mesma intensidade, mas que tinha muitos filhos. E a gente percebe no relato bíblico que Ana, ela tinha um sonho. Qual era o sonho dela? Ser mãe. E insistentemente aquele sonho não se realizava. O sonho estava sendo adiado. Por quê? Porque ela tinha um problema. Ela era o quê? Estéril. Ela não podia ter filhos. E aí, quando a gente olha para a história de Ana,
a gente vê, bom, Ana, ela tinha um sonho, que era ser o quê? Mãe. As pessoas tentavam apagar este sonho dela. Primeiro, Penina, que vivia constantemente esfregando na cara dela, se você me permitir usar esse termo, que ela não podia ter filhos. Que seria até melhor que o marido a mandasse embora, porque ela estragava a alegria da família. Porque ela era uma mulher seca e naquela época, naquela cultura, uma mulher que não tinha filhos, ela chegava a ser vista como uma mulher amaldiçoada. Para você ver o tamanho do problema. Então, a Penina, a todo momento, provocava e tentava sufocar o sonho de Ana, que era o sonho de ser mãe. Depois, quando ela um dia decide chegar perto do tabernáculo e ela lá rasga o coração orando, e naquele momento ela fez um voto a Deus, dizendo que se o Senhor concedesse a ela um filho varão, que ela consagraria este filho a Deus. Ela faz um voto de Nazireu e ela diz: olha, eu vou entregar este menino para te servir. Ela estava lá fazendo o quê? Orando. Ela estava lá fazendo o quê? Clamando. Clamando pelo quê? Pelo sonho que havia no seu. E aí quem é que chega para matar o sonho dela? O sumo sacerdote. Você não tem vergonha de estar bêbada uma hora dessa? Mulher, se afaste do vinho. E ela diz: não, meu Senhor, eu não estou bêbada, eu estou orando. Então, em casa, quem tentava matar os sonhos dela? Penina. Quando ela vai para o tabernáculo orar, quem tentou matar os sonhos dela? Eli, o sumo sacerdote. E aí, em casa também, vendo a sua tristeza, o seu marido resolve dar uma palavra de ânimo para ela. Vendo que ela estava triste, desanimada com aquilo que estava acontecendo, ele chega para uma mulher que queria ser mãe e diz assim: eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Uma palavra de ânimo, né, gente? Uma palavra abençoada. Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? É óbvio que não. Por quê? O sonho de ser uma mulher casada, Ana já tinha alcançado, sim ou não? Mas o sonho de ser mãe ainda não. E aí Elcana, com a melhor das intenções, ele também tenta frustrar aquele sonho que havia no coração dela. E os sonhos são assim, meus irmãos. Pessoas a todo instante, às vezes mal intencionadas, às vezes bem intencionadas, né? Porque Penina é uma mulher mal intencionada. Eucana era um homem bem intencionado. E Eli julgou ela de uma forma errada. Mas bem intencionados ou mal intencionados, pessoas vão tentar nos parar, pessoas vão tentar sufocar os nossos sonhos, aquilo que nós temos levado para Deus. Mas nós temos que aprender com os exemplos que nós temos na Bíblia, que o desejo que se cumpre, ele agrada a nossa alma, ou seja, nós temos que perseverar até que Deus diga o contrário, até que Deus diga não, eu vou continuar lutando para que aquele sonho se realize. Porque, veja bem, quando Ana, enfim, engravida, ela dá à luz a quem? Quem foi Samuel? Olhe para a história de Samuel e veja quem ele foi. Ele foi um homem extraordinário. Ele foi profeta. Ele foi juiz. Ele fundou uma escola de profetas. Ele ungiu 2 reis para Israel. Então, veja como a perseverança de Ana trouxe à existência a vida de Samuel. E Deus é maravilhoso em tudo que faz, porque muito provavelmente, se Ana não fosse estéril,
Ela entregaria o seu filho para Deus? Sim ou não? Provavelmente não. Se ela tivesse casado e engravidado por vias normais, dificilmente ela teria feito aquele voto e entregue o seu filho nas mãos de Deus. Mas isso tudo aconteceu. Isso me lembra muito a história de um outro grande homem de Deus que foi alvo incessante das orações de sua mãe, que foi Agostinho. Sua mãe chegou a ser chamada de Santa Mônica. Ela intercedia por Agostinho, que veio a ser o bispo de Hipona, mas antes era um homem devasso. Era um homem que não queria saber das coisas de Deus. Era um homem que só queria viver na farra. Mas a sua mãe estava ali orando e clamando. Quando ele se mudava para um lugar, ela sabendo que ele ia aprontar, ela se mudava junto e ficava lá intercedendo por ele. Até que Deus agiu na vida desse homem e ele foi um grande homem na obra de Deus. Então, meus irmãos, se nós temos sonhos, nós temos que apresentá-los a Deus e confiar que Deus fará o que é melhor para nós. Você pode dizer amém? Nós não podemos parar no primeiro obstáculo. E, meus irmãos, obstáculos haverão aos montes. A vida cristã é uma vida de batalha contínua. Jesus disse que nós enfrentaríamos dificuldades, Jesus disse que nós enfrentaríamos adversidades, mas ele disse o quê? Tenham bom ânimo, eu estarei com vocês. Ou seja, se Deus está conosco, nós temos que perseverar. Nós não podemos encontrar uma barreira e parar nessa barreira. A única coisa, e eu estou falando por mim, a única coisa que pode me parar é o não de Deus. Se Deus não disser, se Deus não falar explicitamente para mim, isso eu não quero para a sua vida, eu vou continuar correndo atrás. Eu vou continuar perseverando. Eu vou continuar buscando. Claro, fazendo as coisas certas, não querendo o mal de ninguém, não usando de subterfúgios para pegar um atalho, porque os atalhos não nos levam a boas coisas. Isso é um outro problema para pessoas que querem chegar em algum lugar, são os atalhos. Os atalhos não são caminhos abertos por Deus. Deus não abre atalhos, Deus abre caminhos. Posso ouvir um amém? Tome cuidado. Tome cuidado com atalhos. Deus não é Deus de atalhos. Deus é Deus de caminhos. Os caminhos que Ele abre são caminhos retos, são caminhos planos, são caminhos abençoados. Você pode dizer amém? Então tome cuidado com os atalhos, mas não desista dos seus sonhos. E que o seu maior sonho seja ser um servo de Deus, seja ser uma serva do Senhor, que você seja uma pessoa ensinável, porque o contraponto do versículo, na primeira parte do versículo 19, ele diz que o desejo que se cumpre agrada a alma, mas os tolos detestam afastar-se do mal, ou seja, os tolos detestam corrigir os seus caminhos, os tolos estão no caminho errado e vão continuar no caminho errado até o fim, porque não querem ser ensinados, não querem mudar a trajetória, mas nós, que somos o povo de Deus, temos que aprender. Eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo, e eu vou me esforçar, eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para chegar lá. Se Deus confirmar aquilo que está adiante de mim, eu vou continuar lutando. Se Deus falar, não é isso que eu quero para a sua vida, então eu vou passar para outro sonho, outro desejo, outro alvo que eu quero alcançar na minha vida. O servo de Deus, ele tem um coração ensinável, o tolo não. O tolo, ele continua persistindo no seu caminho, ele continua detestando se afastar do mal, ele não aprende, ele não muda, ele quer continuar fazendo aquilo que ele quer. O Filho de Deus, os servos de Deus, as servas do Senhor, têm sonhos, têm alvos, mas eles sabem que estes alvos estão debaixo da vontade de Deus. E aí, sempre que você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, Deus pode tornar o seu sonho em realidade. Sempre que você colocar Deus em primeiro lugar, Ele pode abençoar você. Agora, se você quer lutar sozinho,
Deus vai deixar. Se você quiser caminhar sozinho, Deus vai deixar. Depois não reclame. Mas que você possa aprender com a sabedoria de Salomão. Não mate os seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Apenas entregue eles nas mãos de Deus. Posso ouvir um amém? Versículo 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Há um ditado popular que diz, e talvez você conheça: diz-me com quem andas, está na ponta da língua. Nós precisamos entender que as nossas amizades dizem muito a nosso respeito. Nós precisamos refletir com as pessoas com quem nós andamos. Se nós andamos com pessoas íntegras, honestas e piedosas, nós vamos refletir o caráter delas em nossas vidas. E o mais importante, nossos filhos estarão olhando para nós. Se eles veem, se eles enxergarem em nós pessoas que andam com outras pessoas que praticam o bem, eles vão procurar esse tipo de amizade. Hoje em dia, o que nós temos visto na sociedade é que as pessoas estão se relacionando apenas para satisfazer os seus desejos. Estão buscando realizar as suas próprias vontades. E quando você quer fazer alguma coisa errada, está cheio de gente aí para te acompanhar, sim ou não? Quando você quer fazer alguma coisa que está fora do padrão, ou que está fora do normal, o que mais você vai encontrar no mundo são pessoas para andar ao teu lado. E os nossos filhos precisam ser alertados por isso, para isso. Mas para isso acontecer, nós também temos que ter este modo de viver. Nós precisamos pensar nas pessoas com quem nós temos nos relacionado. Meus irmãos, eu cansei de ver. Eu era líder de juventude e todas as vezes que a gente tocava no assunto, só um exemplo, todas as vezes que a gente tocava no assunto sobre namoro na juventude, era batata. Eu falava sobre namoro na juventude, como líder de juventude, eu falava sobre julgo desigual, acabava o culto e vinham. Mas, André, eu conheci um menino, ele é tão bom, ele não é crente, mas eu tenho fé que eu vou trazer ele para Jesus. Passava alguns meses, aquela pessoa tinha levado aquela jovem da igreja. Aí vinha um rapaz, eu conheci uma menina, é tão boa, ela não é crente, mas eu vou trazer ela para Jesus. E passava alguns meses, aquela menina levava o rapaz embora da igreja. Conheci pessoas na igreja que disseram, olha, eu já era pastor nessa época, pastor, Deus me abençoou com um trabalho, eu estava desempregado, Deus me abençoou com um trabalho. Eu falei, irmão, poxa, que bênção. Eu vou ser gerente de uma loja. Eu falei, poxa, que legal. Só tem um problema, pastor. Eu não vou poder mais vir para a igreja. Eu falei, rapaz, então isso aí não é um problema não, isso é um problemaço. Não, pastor, mas eu vou manter a minha fé em Jesus. Eu falei, rapaz, não vai não. Você vai se desviar. Não, pastor, que isso? Eu creio que eu vou conseguir. Eu falei, tá bom. Não passou nem um mês, a pessoa já estava fora da igreja. Porque, meus irmãos, não se iludam. E hoje eu vejo pessoas sofrendo porque querem as bênçãos de Deus, mas não querem um relacionamento com Deus. E aí a pessoa está lá fora, de vez em quando vem para a igreja, e a vida está toda torta, está toda errada, e quer que Deus abençoe. Isso vai acontecer? Não.
Porque assim como você tem que procurar boas amizades para andar com essas pessoas, você precisa da melhor amizade que você pode ter na sua vida. Quem é o seu amigo mais fiel? É Jesus. O nosso amigo mais fiel é quem? É Jesus. E é a pessoa com quem menos nos relacionamos. E aí queremos as bênçãos de Deus, queremos a nossa vida em ordem, queremos a nossa família funcionando bem, mas quando você fala assim, e aí, vamos para a igreja? Ah, não, igreja não é tão importante assim. Nós precisamos entender, meus irmãos, que essa é uma mistura perigosa. Se afastar da igreja e andar com pessoas que não têm a mesma fé, vai afastar você da presença de Deus. Se você deixar de frequentar a igreja, se você começar a andar com pessoas que não comungam da mesma fé que você vai se afastar dos caminhos do Senhor. Não, pastor, eu sou forte, eu consigo. Não consegue, não. Se você já viu... quem aqui já viu uma churrasqueira funcionando? Quem já viu? Levanta a mão assim. Todo mundo, né? O que acontece se você tirar uma brasa lá do meio do fogo? Ela continua quente? Continua. Se você tirar uma brasa lá do meio do fogo e botar na mão, o que vai acontecer com a tua mão? Ela vai queimar a sua mão, sim ou não? Agora pega essa mesma brasa, coloca ela ali no cantinho e espera 10 minutinhos. O que vai acontecer com ela? Vai esfriar. Assim é a nossa vida. Enquanto você estiver na presença de Deus, você vai ser uma brasa que está no meio do fogo. Se afasta para você ver. Você vai começar a esfriar. Ah, pastor, mas eu consigo. Não consegue, não. Por isso, Salomão está falando da importância das amizades. Por isso, Salomão está nos dando esse conselho para andar com os sábios. Porque os sábios sempre terão algo para nos ensinar. Os sábios sempre terão uma palavra de sabedoria para nos dar. Os sábios sempre terão um bom conselho para nos dar. Agora eu pergunto a você, que conselho o tolo pode dar para ti? E eu estou falando tolo usando a linguagem bíblica. Mas quem não conhece a Jesus vai te ensinar alguma coisa sobre Jesus? Não. E aí, meus irmãos, existe um outro ditado, né? O primeiro ditado que a gente falou é: diz-me com quem andas, eu te direi quem tu és. Tem outro ditado que diz que é melhor viver só do que mal acompanhado. Às vezes, nós precisamos nos afastar de pessoas que tentam nos separar de Deus. É triste. Eu, quando me converti, eu tinha muitos amigos. Mas, de repente, eu comecei a ver que eles estavam andando comigo por outros interesses. E quando eu parei de compartilhar das coisas que eles queriam fazer, eles foram se afastando. E eu comecei a perceber que a fé e o relacionamento que eu tinha com Deus já não era mais compatível com aquele modo antigo de vida que eu tinha. E eu comecei a encontrar na igreja pessoas que serviam a Deus, pessoas que amavam a Deus, pessoas que tinham coisas para me ensinar, e eu comecei a fazer amizade com essas pessoas. E é assim que funciona a vida cristã. Ah, pastor, o senhor está dizendo que nós temos que abandonar as pessoas do mundo, porque Jesus Cristo disse para nós irmos
pelo mundo pregando o evangelho a toda criatura. Você pensou corretamente. Jesus Cristo disse que nós temos que ir pelo mundo pregando o evangelho a toda criatura, amém? Ele não disse para irmos pelo mundo fazendo amizades com o ímpio. Que amém, xoxo. Ele não disse para irmos pelo mundo fazendo amizades. Ele disse, vão pelo mundo pregando o evangelho para que essas pessoas sejam salvas. Porque o mundo odeia o evangelho. Os ímpios odeiam aqueles que proclamam a fé cristã. Eu, quando não era crente, eu odiava crente. Quem já odiou crente também? Levanta a mão. Confesse o seu pecado hoje. Aí tem um bando de mentiroso aí. Odiava ver crente. Falei, o povo chato. Povo que se acha. Não é que a gente se acha. A gente encontrou uma joia preciosa. E a gente quer levar a outras pessoas este mesmo tesouro. Mas há pessoas que não querem viver dessa maneira. Por isso Jesus Cristo diz para não jogarmos pérolas aos porcos. E essa expressão, não jogar pérolas aos porcos, às vezes nós vamos ter que entender que tem algumas pessoas que não adianta você entregar o evangelho que ela não quer, pelo menos não naquele momento. Então, meus irmãos, nós precisamos buscar amigos verdadeiros, amigos que nos inspirem a viver mais perto de Deus, ou usando as palavras de Salomão, precisamos andar com os sábios, porque os tolos não têm absolutamente nada para nos ensinar. Precisamos nos aproximar de pessoas que nos levem para mais perto de Deus. Precisamos nos unir a pessoas que nos façam amar mais a Deus e não amar mais o mundo. Porque para nos levar para longe de Deus, gente aqui não falta. Mas você precisa estar na casa de Deus. Esse relacionamento à distância, ele não funciona com Deus. Hoje nós estamos vivendo num mundo em que pessoas se relacionam à distância. Hoje nós estamos vivendo num mundo onde pessoas se falam à distância, onde pessoas estudam à distância, onde pessoas se formam à distância. Mas no reino de Deus, isso não acontece. O nosso relacionamento com Deus, ele é pessoal. O nosso relacionamento com Deus é baseado nisso aqui. Comunhão. Igreja é comunhão. Igreja é andarmos juntos, um edificando o outro, um animando o outro. Pastor, e as pessoas que estão lá fora? As pessoas que estão lá fora precisam ser apresentadas ao Evangelho que um dia salvou as nossas vidas. Você precisa dizer para elas, olha, você precisa de Deus, assim como eu já precisei um dia. Mas andar, fazer o que essas pessoas fazem, levará você para longe de Deus. Eu já ouvi pessoas dizer assim, Paulo disse que nós temos que nos fazer de tudo para ganhar todos. Eu nunca li Paulo pecando para ganhar os pecadores. Se você um dia achar isso na Bíblia, você pode até me mostrar. Mas eu nunca vi Paulo cometendo um pecado para ganhar pecadores. Muito pelo contrário. Ele andou em todos os lugares, ele entrou aonde ele podia entrar, mas eu nunca vi Paulo pecando para ganhar pecadores. Então tome cuidado com essas distorções bíblicas. Eu não tenho que cometer um pecado para ganhar pecadores. Eu tenho que estar atento, eu tenho que estar preparado para falar com todos. Jesus entrou na casa de pessoas que os judeus não entravam. Jesus sentou à mesa com pessoas que os judeus não se sentariam, sim ou não? Mas a Bíblia relata algum pecado de Jesus? Jesus, alguma vez, cobrou impostos? Jesus, alguma vez, adulterou?
Jesus esteve com mulheres que foram acusadas de adultério. Jesus esteve com homens que eram coletores de impostos. Um deles, inclusive, virou seu discípulo. Zaqueu disse: olha, mestre, se eu extorquir alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus, isso aconteceu no dia em que Jesus foi comer na casa de Zaqueu. Mas você viu algum relato bíblico de Jesus extorquindo alguém? Então, eu não tenho que pecar para ganhar um pecador. Eu tenho que pregar o Evangelho. Eu tenho que proclamar a palavra de Deus. Então, procure andar com pessoas que vão levar você mais perto de Deus. E as pessoas que não conhecem a Cristo, apresente o Evangelho. Você não precisa andar com elas, você não precisa fazer o que elas fazem, mas você precisa mostrar para elas quem é o Deus que mudou a sua vida, quem é o Deus que mudou a sua história, quem é o Deus que tem dado a você uma nova oportunidade. Posso ouvir um amém? E para encerrar, versículo 21, a desgraça persegue os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem. Existe uma coisa, meus irmãos, uma lei que é universal. E a Bíblia chama de a lei da semeadura. Colhemos aquilo que nós plantamos. Isso é universal. Se você plantar uma semente de abacate, não vai nascer jaca. Vai nascer o quê? Abacate. Pastor, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou determinar que essa semente de abacate vai dar jaca. Não vai dar jaca. Vai dar o quê? Abacate. Porque é a lei da semeadura, é uma lei universal. Então, o que Salomão está dizendo é que a natureza da semente que nós plantamos vai determinar a natureza da colheita que nós teremos. E a pergunta é, concatenando com os outros versículos, o que nós temos plantado? Temos plantado sonhos que agradem a Deus? Temos andado com pessoas que são servos e servas de Deus? Você entende como as coisas estão ligadas? O que nós temos plantado? Nossos sonhos, os desejos que estão no nosso coração, eles estão alinhados com a vontade de Deus? São sonhos bons? São sonhos que agradam a Deus? Ou são desejos que agradam apenas ao meu coração? As pessoas com quem eu ando, as pessoas com quem eu me relaciono, são pessoas que darão uma boa colheita ou não? A árvore boa só pode produzir frutos bons. A árvore má não produz fruto bom. Aquele que semeia vento, você conhece o ditado? Colhe o quê? Eu estou usando muito ditado hoje, né? Aquele que semeia vento, colhe tempestade. E é o que eu estou dizendo, nós precisamos estar atentos ao que nós estamos semeando. Nós precisamos estar atentos à nossa semeadura. Porque, meus irmãos, semear não é fácil. Semear dá trabalho. Semear é um trabalho árduo e contínuo. Obviamente, nós não somos do campo, não somos pessoas acostumadas na prática com a semeadura, mas hoje em dia, com a internet, com a tecnologia, provavelmente você já sabe como funciona uma semeadura. Não é um trabalho fácil. Você tem que preparar a terra,
Você tem que lançar a semente. E depois você tem que cuidar, você tem que irrigar o solo com a semente. E quando começar a brotar, você tem que cuidar para que as pragas não danifiquem a sua plantação. Ou seja, é um trabalho árduo e contínuo. Não é só jogar a semente e deixar para lá. Se fosse assim, para que agricultura? José, quando foi vendido para aqueles mercadores como escravo e foi levado para o Egito, José, ele semeou uma boa semente. As condições eram as piores possíveis, mas José, através de um trabalho árduo e contínuo, ele continuou plantando uma boa semente. Apesar das dificuldades, apesar das limitações, ora como escravo na casa de Potifar, ora como um prisioneiro na cadeia, na masmorra do Egito, injustamente, mas foi preso. Aonde ele estava, ele plantou boas sementes, sim ou não? E é isso que nós temos que aprender a fazer, meus irmãos. Independente das circunstâncias, independente das situações, independente dos problemas, quer seja uma boa hora ou não, nós temos que plantar o quê? Boas sementes. José tinha tudo para fazer o seu pior, sim ou não? Mas ele fez o seu melhor. Por quê? Porque o seu pai plantou no coração de José o quê? Uma boa semente. E ainda que ele tenha sido traído pelos seus irmãos, ainda que ele tenha sido levado como escravo ao Egito, ele continuou plantando uma boa semente. Uma boa semeadura será recompensada pelos homens ou por Deus. Uma boa semeadura será recompensada pelos homens ou por Deus. No caso de José, Deus o abençoou e a boa semeadura dele o levou a ser o governador do Egito. Toda a sua família foi salva da fome, porque José manteve uma boa semeadura. Então, Deus usou Faraó para recompensar a boa semeadura de José. Posso ouvir um amém? Agora, às vezes a recompensa não virá dos homens, virá de Deus, como é o caso do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, desde que conheceu a Jesus, ele investiu sua vida plantando igrejas. Ele plantou igrejas nas províncias da Galácia, na Macedônia, na Acaia e na Ásia Menor. O que ele ganhou dos homens? Ele ganhou muito dinheiro. Ele ganhou viagem para Disney. Ele foi conhecer a Europa. Foi na Torre Eiffel. Imagina o Paulo na Torre Eiffel, vendo que coisa linda. Foi isso que aconteceu? Paulo conheceu a Jesus e começou a plantar igrejas. O que ele ganhou dos homens? Açoites, prisões, apedrejamento, naufrágio. Pastor, essa semeadura eu não quero não. Paulo chegou a dizer que ele trazia no corpo o quê? Já esqueceu? Paulo chega a dizer que ele trazia no corpo as marcas de Cristo. Ou seja, Paulo estava comparando o sofrimento dele com o sofrimento de Cristo. Cristo carregava no corpo as marcas da sua crucificação. Paulo carregava no corpo as marcas do seu sofrimento, os açoites, as pedradas, naufrágio, as prisões. Ele carregava no corpo as marcas de Cristo. No final da sua vida, aonde Paulo estava?
Paulo estava num resort nas Maldivas, cercado de água de coco, comendo camarão. Não é isso que aconteceu com Paulo? Ah, não? Paulo terminou sua vida onde? Numa masmorra, fria, úmida, escrevendo para seu discípulo Timóteo, dizendo: olha, quando você vier, traga a minha capa, traga os meus livros, porque é chegada a minha hora. Eu vou ser oferecido como libação. Paulo morreu dizendo a Timóteo que havia sido abandonado por muitos. Mas ele disse: abandonado por muitos, mas não abandonado por Deus. E ele termina a sua vida escrevendo que está avançando, alcançando o prêmio da soberana vocação. Então, algumas vezes, a nossa boa semeadura será honrada pelos homens. Mas ainda que não seja honrada pelos homens, ela será honrada por quem? Pelo nosso Senhor. Mesmo não recebendo sua herança na terra, Paulo recebeu o seu galardão no céu. Então, meus irmãos, não desista. Pare. Não deixe de avançar. Porque a boa semeadura, ela será recompensada. Pelos homens ou por Deus. Nós não podemos parar de semear. Porque a árvore boa só pode dar fruto bom. E uma árvore boa, ela é o resultado de uma boa semeadura. Então não pare de semear. É um trabalho árduo, é um trabalho constante, é um trabalho contínuo, mas é o trabalho que agrada a Deus. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé. Quero chamar o ministério de louvor aqui. Os diáconos podem se posicionar aqui, por favor. Vamos cantar Glória e Poder. E enquanto nós cantamos, reflita no que você ouviu. Pense na palavra. Não desista de sonhar, entregue seus sonhos na mão de Deus. Ande com os sábios e pratique uma boa semeadura. Porque só assim nós iremos agradar ao Senhor. Só assim nós iremos fazer a vontade de Deus. Amém? Glória e poder pertence ao Senhor. Aleluia. Glória e poder pertencem ao Senhor. 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 E ações de graça, soberania, louvor e honra pelos séculos. Amém. E ações de graça, soberania, louvor e honra pelos séculos. Amém. Glória e poder pertencem ao Senhor. Glória e poder pertencem ao
Senhor. Glória e poder pertencem ao Senhor, e ações de graça, soberania, louvor e honra pelos séculos. Amém. E ações de graça, soberania, louvor e honra, e ações de graça, soberania, louvor e honra pelos séculos. Amém. Senhor Deus e Pai, abençoa o teu povo nessa noite, ó Deus. Que a tua palavra possa trazer profunda reflexão em nossos corações. Que possamos colocar em prática, Senhor, aquilo que nós ouvimos nessa noite. Entregando os nossos sonhos em tuas mãos. Entregando, Senhor, as nossas amizades em tuas mãos. Plantando, Senhor, uma boa semente, para que possamos, ó Deus, dar bons frutos, ó Deus, na tua obra, no teu reino, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos torne a cada dia uma igreja íntegra e fiel a Ti e a Tua palavra, Senhor. Continua conosco, ó Pai, continua abençoando o Teu povo. Abençoa aqueles que não puderam estar conosco nessa noite, ó Pai. Abençoa todos aqueles que serão alcançados através da internet, ó Pai. Que o Teu Espírito esteja conosco, ó Deus. Que a Tua glória seja o alvo das nossas vidas, ó Pai. Que possamos viver para a glória do Teu nome. Leva-nos, Senhor, em paz aos nossos lares. Dá-nos uma semana abençoada. Abençoa o encontro feminino amanhã, ó Deus. Que tudo corra de acordo com a Tua vontade para a glória do Teu nome, Senhor. Senhor, leva-nos em paz. Ao chegarmos em casa, Senhor, que esta paz possa estar presente nos nossos lares, ó Deus. Dá-nos uma noite de sono abençoada na Tua presença, ó Deus. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Que o povo do Senhor diga amém. Deus te abençoe. Os homens de Deus estão aqui para orar por você, ungir os enfermos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.